5 passos para você não carregar o seu relacionamento nas costas em 2026. 5 passos para você fazer diferente este ano represente dos seus anos anteriores. Esse é o nosso assunto. Seja muito bem-vinda à nossa primeira live de 2026. Pois é, confesso que estava com saudades de estar nesse lugar. E aí, como é que vocês estão? Quem está chegando aí, me conta se é a primeira vez aqui comigo, da onde você é, se tá frio ou calor. Gente, porque eu tô cansado de ficar falando sozinho. E aqui na live, eu gosto de troca, eu gosto de conversa. Então, enche os comentários aí respondendo as minhas perguntas. Bora avisar as pessoas, ajudar esse Instagram a avisar outras pessoas que começou. Como é que você pode me ajudar? Você aperta esse aviãozinho de papel aqui, ó, e encaminha aí para suas amigas, para que elas também aprendam, para que elas também façam do relacionamento delas uma coisa diferente nesse ano de 2026. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Além do que, eu gosto de me sentir amado. E como é que eu me sinto amado aqui na live com vocês? Primeiro pelos comentários, Neide, muito bem, parabéns aí que já respondeu. E segundo por esses coraçõezinhos que sobem aqui no canto. Então, aperte esse coraçãozinho aí o tempo todo, quando você quiser, porque isso vai avisar o Instagram de que a live tá boa e ele vai chamar mais pessoas aqui com a gente, certo? Então a Neide é de Suzano, São Paulo. O que mais? Onde vocês são? Neide, é a primeira vez sua aqui, porque é a primeira vez que eu te vejo, não estou me lembrando, não. As carinhas mais conhecidas, eu lembro. Agora, as novatas, eu não lembro. E aí eu vejo que não estavam presentes, né? Acabei de enviar uma mensagem antes de entrar aqui para a nossa live, eu avisei o pessoal do meu grupo, né? Para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu envio, eu aviso das lives, eu converso, a gente troca. Então, se você quer estar mais próximo a mim, entra nesse grupo, né? Nesse grupo, inclusive, eu lanço primeiro as promoções, eu falo primeiro com eles para depois falar aqui, né? Então, se você quiser participar desse grupo, me chama no direct que eu te mando o link, tá? Inclusive, eles vão ter preferência, eles sempre têm, quem está ali no grupo, sempre tem preferência nos lançamentos, né? Mês que vem, a gente vai ter aí o lançamento da nova turma da imersão Liberte-se do Apagamento Emocional, e então a gente vai lançar ali primeiro para eles. Só quem está perto comigo, gente, só ganha, tá? Então, bora lá, ó. Neide está falando que é a primeira vez dela aqui. A Anne de São Paulo, primeira vez aqui também. Sejam muito bem-vindas. Então, ó, vou ter que me apresentar, até porque a live fica gravada, né? Novidade de 2026. As lives vão ficar gravadas, mas não vão ficar aqui no Instagram. Vão ficar lá no meu canal do YouTube. Então, se você quiser assistir, quantas vezes quiser, vai estar lá no YouTube, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Wesley Augusto, eu sou psicólogo agora aumentou um ano, né? Eu sou psicólogo há 23 anos, terapeuta de casal e especialista em relacionamento. O que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, especialmente aqui no Instagram? Eu estou aqui falando principalmente com mulheres, tem chegado muito homem aí, são muito bem-vindos, mas eu falo principalmente com mulheres que querem resgatar o brilho. O que eu chamo de brilho? É a sua autoestima, é o seu amor próprio, que foi sendo aí consumido ao longo da vida, principalmente pelo relacionamento. Tá? Então, se você, homem, também tem essa demanda, chega aqui, se achegue, puxe uma cadeira que será muito bem-vindo. Né? O que eu tenho visto, gente? Essa foi a minha primeira semana de atendimento também. Né? Voltei ao trabalho depois do recesso. Essa semana, ó, Mara é velha de casa. Quer ver os corações começarem a subir só a Mara chegar? Porque a Mara sabe da tarefa. A Mara é uma querida. Mara, coraçãozinho para você aí também, ó. E a Mara, inclusive, é daqui da minha terra. A Mara é de São José do Rio Preto. Para quem não sabe, né, eu atendo presencial em São José do Rio Preto e online para o mundo todo. Atendo casais e adultos, tá? Então, assim, ó, o que eu percebi ali nessa minha primeira semana de atendimentos, que 2026 mal começou e já tem um monte de gente cansada. Por quê? Porque muita dessa gente sabe que não é o ano que precisa mudar. Muita dessa gente sabe que é a forma que você se coloca dentro da relação. O que precisa mudar é a forma como você se posiciona no seu relacionamento.
Você precisa trabalhar na sua mente, na sua crença e acreditar que você não precisa se esgotar para ser amada. Existe sim uma forma mais leve de amar, e essa forma começa com você, está nas suas mãos. Eita, nós, hein, Mara? Na labuta. Obrigado por estar aqui trabalhando e me ouvindo, tá? Então, mais um ano começando, e provavelmente, assim como algumas pacientes minhas, você está com a mesma pergunta engasgada aí no seu peito. Será que esse ano o meu relacionamento vai ser diferente? Mas tem uma outra pergunta que talvez você ainda não tenha feito e é sobre ela. É sobre essa resposta que você precisa pensar. E se o problema for continuar tentando sozinha de novo? É essa a sua demanda? Você sente que você está carregando o seu relacionamento nas costas? Porque quando só um ou só uma segura a relação, o outro escora, o outro se apoia e a relação fica pesada para você. E quem sempre carrega o relacionamento nas costas, uma hora quebra. Por isso que vem essa sua sensação de cansaço, de desânimo, ainda no dia 9 de janeiro de 2026. Se você sente que você está carregando o seu relacionamento nas costas já por tempo demais, você está no lugar certo. Essa live é para você. E o que eu vou te ensinar aqui hoje pode ser o primeiro passo para você recomeçar, para você começar de uma forma diferente, para você ter o seu ano de 2026 diferente, para você chegar lá em dezembro e olhar para trás e falar assim, realmente eu fiz diferente esse ano, não só no meu relacionamento como na minha vida, mas na live de hoje a gente vai focar no seu relacionamento. Tanto é que são 5 passos para você não carregar o seu relacionamento nas costas. Hoje eu vou te mostrar esses 5 passos para que o seu ano de 2026 não seja um replay emocional do que vem te desgastando aí, não só em 2025, mas ao longo da sua vida. E é importante que você saiba que você não precisa começar terminando essa relação, mas você precisa começar esse ano mudando, se mudando, fazendo diferente. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá claro? Vocês estão me acompanhando? Coloca joinhas aí, ó. Coloca joinhas aí nos comentários para eu saber que vocês estão me acompanhando. Já enviou o aviãozinho aqui para as pessoas participarem da nossa live de hoje? Eu quero fazer um combinado com você. Toda vez que eu fizer algo que faça você, ó, sua cabeça explodir, que é algo que faça muito sentido, algo que você viva, algo que você aprendeu, você vai apertar o coraçãozinho aqui no cantinho para eu saber, tá? Então, quando esses coraçõezinhos subirem, eu vou entender que algo fez muito sentido para você, tá? Coloque suas dúvidas, coloque seus comentários, coloque tudo que você quiser aí nos comentários, tá? Então, por que você carrega o seu relacionamento nas costas e ainda se sente culpada por isso? Porque você não se tornou essa mulher de hoje que segura tudo sozinha do dia para a noite. Você chegou nesse lugar de hoje por um processo de vida, por uma história de vida. Isso foi sendo ensinado para você, muitas vezes de uma forma silenciosa. Por quê? Principalmente ali na infância, nós aprendemos muito mais com exemplo, com a referência, do que é falado. Lá atrás, você aprendeu que uma mulher que é forte, ela aguenta, ela suporta tudo. Você aprendeu que amor é sacrifício, que o amor suporta tudo. Que se o seu parceiro não muda, se ele é um alecrim dourado, você precisa ter paciência, você precisa ter mais empatia, você precisa ter mais fé. E isso tudo te deixa nesse lugar de desconforto, de que está carregando tudo nas suas costas. Você aprendeu, e nem vou entrar nesse mérito hoje como, de que se você se esforçasse o bastante, de que se você se esforçasse o suficiente, o seu relacionamento ia dar certo. Seu parceiro ia te olhar de uma outra forma. Só que aos poucos, esse peso foi aumentando. Quanto mais você se conforma com o status quo do seu relacionamento, pior vai ficando. Porque o outro vai se acomodando.
Ele então deixou de te escutar, ele deixou de agir, ele deixou de se comprometer. E você, em contrapartida, foi entrando num ciclo perigoso de assumir tudo aquilo que ele foi jogando. Porque se você não assume, tudo desaba. E que espécie de relacionamento é esse, mulher? Você tem que assumir tudo? Que lugar é esse que você se colocou e o deixou? E além de tudo, você está fraquejando com esse tanto de peso nas costas e você começa a acreditar que o problema é você que está fraca demais. Não. O problema não é você que está fraca demais, é que está muito pesado. Você está carregando o peso de 2 nas costas. Claro que você tem a sua responsabilidade, você tem a sua carga, porque você faz parte desse relacionamento. Mas você só vai se ferrar, você só vai se apagar cada vez mais se você ficar pegando a parte do seu parceiro. Wesley, tô cansada, mas eu não sei se eu tô carregando o relacionamento nas costas. Como é que eu percebo? Vou te trazer agora os sinais claros de que isso está acontecendo aí com você. Mas antes disso, eu quero coraçõezinhos. Antes disso, eu quero que o Instagram entenda que a nossa live tá boa. Ou não tá? Essa live tá boa ou não tá? E para quem está chegando agora, até ano passado, eu deixava as lives gravadas aqui no Instagram, tá? As lives vão ficar salvas, porém, a partir desse ano, a partir dessa nossa primeira live, as lives vão ficar salvas no YouTube, tá? Vou começar a mexer no YouTube, vou começar aí a movimentar esse outro, não posso nem falar esse nome aqui, a movimentar esse outro canal, por isso que eu vou deixar as lives salvas lá, tá? Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Quem carrega o relacionamento nas costas costuma apresentar que sinais? Vou trazer alguns só, tá? Porque senão a gente ia ter que ficar aqui o dia inteiro e eu tô com fome. Não almocei antes, estou com fome. Estava atendendo um casal. Primeiro sinal: você faz ajustes diários, todos os dias, em algum momento, ou grande parte dos dias, você fica se ajustando para não gerar atrito. Você muda o tom da sua voz, você muda o jeito de você falar, você muda o silêncio. E com tanto de mudança que você vai fazendo para se adequar ao outro, para evitar problemas com o seu parceiro, você vai se afastando da sua essência, daquilo que é basal para você. Você começa a se justificar por tudo e pede desculpas até por ser quem você é. Você pede desculpas até quando ele cometeu o erro. Isso é um sinal claro de que você está carregando a relação sozinha. Ele invalida a sua dor, dizendo que é drama, que você reclama demais. E aí, para você evitar conflitos, você vai se apagando. Um outro sinal é que você sempre precisa, é sempre você que puxa o seu parceiro para ter aquelas conversas difíceis. Sim, um relacionamento saudável precisa de conversas difíceis. Eu costumo dizer que um relacionamento, como é que eu falo mesmo, gente? Esqueci. Mas em suma é que um relacionamento saudável precisa ter conversas difíceis. E aí, quando você chama para conversar, quando você precisa resolver alguma coisa da relação de vocês, do casal, ele evita esse tipo de conversa, ele se cala ou ele reage mal. E aí, por conta desse jeito dele, você vai se fechando, você vai perdendo o seu brilho, você vai acumulando aí dentro de você ressentimentos, angústias, e vai ficando sem espaço para processar. Até que uma hora você explode de tanta coisa que você guardou, e quando a gente explode nunca é legal, o outro fala, mas você tá doida? Olha aí, você não sabe nem falar comigo. E aí a culpa ainda é sua. E se, dependendo da forma como está a sua autoestima, você pega mais esse peso para você. Você se sente culpada, você se sente exagerada. Então, cuidado. Cuidado aqui também é com a sua autoestima. Inclusive, na imersão Liberte-se do apagamento emocional,
O que a gente mais trabalha ali é a sua autoestima, é o seu amor próprio. Porque não tem como você brilhar dentro do seu relacionamento se você não estiver um brilho dentro de você. Não tem como você estar saudável no seu relacionamento se você não está saudável com você mesma. Dia 7 de fevereiro vai ser a próxima turma, tá? O link tá lá na minha bio já. Um outro sinal claro de que você está carregando esse relacionamento nas costas é tentar adivinhar o que ele pensa, o que ele quer, para evitar briga. Você aceita migalhas emocionais esperando que ele reconheça o seu valor. Você tenta traçar limites, mas não é respeitada. Por tudo isso, você se sente exausta. Mas ainda assim, você está tentando continuar pelo medo de perder, pelo medo do abandono, pelo medo de não saber como continuar. Por aquela fala que fica ecoando lá no fundo da sua cabeça, ruim com ele, pior sem ele. Não. Não. Diga não para essa frase. Fala aí para mim nos comentários. Não. Coloca aí. Não. Não existe isso que você aprendeu lá atrás. Ruim com ele, pior sem ele. Não. Ou você tenta melhorar essa relação, ou você cai fora. Não existe. Cadê? Eu não estou vendo aí nos comentários. Não existe essa fala. Ruim com ele, pior sem ele. Você precisa ser feliz com ou sem ele. Se não for possível consertar essa relação, se o seu parceiro não está disposto, cai fora. Vai ser difícil, eu sei que é difícil tomar essa decisão, eu sei que é complexo, que é dolorido, que é sofrido, mas vai se tornar melhor. Se você continuar numa relação que não é possível mudança, muito pelo comportamento dele, você vai se afundar cada vez mais e vai ficar lá no fundo do poço. Terminar uma relação que não tem um bom prognóstico é ruim, é dolorido, mas te dá uma perspectiva futura. Ficar numa relação assim, só a morte me espera. Então aqui a questão não é quanto você ama, é o quanto você se anula para continuar amando, para continuar nessa relação. Muito bem, Mara, muito bem, Silvana. Tá vendo, gente? A Mara tá trabalhando e tá me respondendo. Você tá aqui e não tá fazendo nada. Eu tô aqui reclamando exatamente do que você reclama do seu parceiro. Eu tô aqui falando, eu tô aqui solicitando que você coloque um simples comentário e você não tá fazendo. Não é isso que você fala do seu parceiro? E eu afirmo que é porque eu ouço isso todos os dias nos meus atendimentos, nos directs que você me envia. Wesley, eu peço para ele fazer uma coisa e ele não faz. Eu solicito e não é feito. Olha aí o que você está fazendo. Será que você não está recebendo o que você está plantando? Fica aí a dica. Então aqui eu trouxe alguns sinais claros de que você está carregando o relacionamento nas costas. Eu trouxe aqui formas de você identificar de que você está aí sobrecarregada, porque você está amando por dois, fazendo por dois. Meire, minha querida, seja muito bem-vinda. Olha o povo chegando aqui do Tera, ó. A Meire, a Bel, sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Coraçãozinho para vocês. Então eu trouxe aqui para você como é que você pode identificar que você é a responsável, que você está carregando a sua relação nas costas. E agora eu vou trazer o que você pode fazer de diferente para não perpetuar isso, porque se continuar desse jeito, não vai dar bom. Quero que o seu 2026 seja diferente. Vou te trazer aqui, como eu prometi, 5 passos para você não repetir esse padrão em 2026. Primeiro passo, anota aí, ó. A Anne está fazendo comigo, não vai dar para ela anotar, senão vai deixar queimar o arroz. Primeiro passo para você fazer dessa relação algo diferente. Saia do piloto automático da autoanulação. O que é autoanulação? Você ficar se anulando nessa relação, você ficar se deixando de lado para agradar, para fazer só por ele. Precisa haver um equilíbrio. Existe o eu, existe o ele e existe o nós. Você precisa cuidar das 3 instâncias, assim como o seu parceiro.
Só que para você cuidar bem do seu relacionamento, para você cuidar bem do seu parceiro, você precisa se cuidar. E é essa parte que você sempre esquece. Você se mata, você se apaga para cuidar dele e do relacionamento. E não vai fazer um serviço bem feito porque você não está bem. Então, primeiro, por que você acha que uma das minhas frases, um dos meus mantras é amor primeiro o próprio? Uma outra frase que traz a mesma coisa é: para você ser um bom par, você precisa ser um bom ímpar. Eu vivo falando isso aqui para você. Porque ninguém dá o que não tem. Então, se você não se ama, você não vai dar um amor decente para o seu parceiro. Se você não se cuida, você não vai cuidar direito do seu parceiro. Então, pare de se anular. Você não precisa continuar dizendo sim para tudo só para evitar conflito. Comece esse ano, estamos no dia 9 de janeiro. Faça essa promessa para você. Pare todos os dias e pergunte o que eu quero para mim nesse momento. E se escute. E se tem uma outra coisa que você não sabe fazer, é escutar. Adora falar, mas escutar também não sabe. Ah, mas então eu vou levar tudo a ferro e fogo? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você alcançar o equilíbrio, porque você está aí se anulando e olhando só para ele. Eu quero que você também passe a olhar para você. Não é para você deixar o seu parceiro de lado. Não, né? Se for para você largar o seu parceiro, você fica solteira. Eu estou dizendo que é para cuidar dele, mas você vai cuidar ainda melhor dele se você cuidar de você. Então, pare de se anular. Segundo passo, estabeleça os seus contornos. Estabeleça os seus limites. Porque quem não tem limite é invadida o tempo todo. E quem é invadido o tempo todo se apaga. Então você precisa, primeiro de tudo, saber quais são os seus limites, saber quais são os seus contornos. Para daí você comunicar ao seu parceiro. Olha, meu amor, eu não gosto que você faça isso. Olha, meu amor, de hoje em diante, eu não vou admitir que aconteça isso na nossa relação. E o que cabe ao outro? Te escutar, te ouvir. E se for ruim para ele não conseguir negociar isso, ele cai fora, ou você cai fora. Estamos falando aqui de diálogo, de cada um saber dos seus limites, do que é bom e do que é ruim. A grande questão é que você se anulou por muito tempo, você parou de se enxergar. Não vou nem não vou nem falar do mérito de onde vem isso, se é seu, se é da relação. Isso dá assunto para uma outra live. O fato é esse, você se anulou. E eu estou aqui trazendo o resgate do seu brilho, o resgate de quem você é, o resgate da sua personalidade. E aqui a gente está no raso. Lá na imersão, que a gente vai ter a nossa segunda turma no mês que vem, dia 7 de fevereiro, um sábado, das 9 às 5 da tarde. Gente, quando a minha equipe falou, Wesley, você vai passar um sábado com a turma? Eu falei, não, gente, é muito tempo. Não vou aguentar, né? E passa muito rápido, é muito legal essa experiência, porque é uma experiência. Eu aprofundo tudo que eu trago aqui para vocês. Falei para você no começo da live que a gente vai trabalhar a sua autoestima. E por que é uma experiência? Porque eu trago teoria, mas é extremamente vivencial. Inclusive, além de papel e caneta, eu peço para vocês levarem uma vela. Porque tem todo um ritual de você se resgatar, de resgatar o seu brilho. E a vela faz parte disso, tá? Vem comigo, tá? O link está lá na minha bio. O grupo exclusivo do WhatsApp já está aberto. Hoje, no máximo semana que vem, a gente já vai abrir as inscrições. Venha por R$19, gente. Olha, eu faço essa cara toda vez, porque toda vez eu brigo com a minha equipe. Porque é muito barato, né? Mas porque não é sobre o preço. É sobre a transformação. É sobre a mulher que você vai se tornar apenas com esse dia comigo. Tá? Então eu quero que você esteja comigo. Tenho depoimentos falando o quanto que quem participou saiu transformada. A Bel, não sei se está aqui ainda, mas a Bel participou do comecinho. Ela pode falar, deixa eu ver se ela está aqui. A Bel já saiu, senão ela falaria. Tá? Então vamos voltar aqui. Tá? Então assim, ó, o link para você participar da imersão está lá na minha bio. Depois que terminar a live, você vai lá. Tá?
Falei para você sair do piloto automático da autoanulação, passo 1. Passo 2, falei para você estabelecer os seus contornos, os seus limites. Passo 3, para de se justificar. Principal e especialmente se essa pessoa não está afim de te escutar. Se você precisa explicar suas emoções como se você estivesse se defendendo num tribunal, tem alguma coisa errada aí. Seu parceiro não pode ser um juiz. Seu parceiro precisa ser um parceiro. E você tem o direito de sentir o que quer que seja sem ter que pedir desculpas por isso. As emoções são suas. Por isso que uma das técnicas que eu ensino de comunicação é para você parar de falar, apontar o seu parceiro e falar dos seus sentimentos. Porque quem manda, quem sente é você e não tem como ele falar que está errado. E se ele fala, ele está sendo abusivo, está sendo tóxico. Então, se você fala para o seu parceiro, olha, eu estou triste, ele não tem como dar pitaco nisso. Porque o sentimento é seu. Então, você precisa assumir, você precisa tomar posse do seu sentimento e parar de justificar. E se ele responde, para de ser exagerado, isso é frescura, temos um alecrim dourado aí na sua vida, infelizmente. Terceiro passo, então, pare de se justificar. Quarto, observe os gestos. Olhe para o que ele está fazendo, não para o que ele está falando. A fala tenta te manipular, tenta te convencer. O ato, o comportamento, a atitude que vai dizer verdadeiramente qual é a intenção do seu parceiro. Ele fala que te ama, mas não te escuta? Que tipo de amor é esse? Ele promete melhorar, mas repete os mesmos erros? Que tipo de amor é esse? Amor sem reparo é promessa vazia. Pare de alimentar sentimento onde não existe reciprocidade. O que eu estou trazendo aqui é um questionamento. Se ele diz que te ama, não estamos duvidando disso. Acabei de falar, e vale para os dois, né? Você não pode questionar o sentimento dele, ele não pode questionar o seu sentimento, porque é seu. Você também não pode questionar o sentimento dele. Se ele fala que te ama, acredite, a pergunta que você tem que fazer é: esse amor que ele está me canalizando para mim serve? É essa pergunta que você tem que fazer. Não é se ele te ama ou não te ama. A questão é: o amor que ele está me servindo me nutre? Me serve? E se a resposta for não, você precisa começar a se preparar para sair. Se é a única coisa que ele tem para te oferecer, se ele não consegue mudar, mude-se você. Porque amor sem reparo é promessa vazia. Não alimente esperança onde não existe reciprocidade. Reciprocidade é um dos pilares de um relacionamento saudável, de um relacionamento extraordinário. Você já me ouviu falar aqui de relacionamento extraordinário? Quem já ouviu, coloca um joinha aí nos comentários. O que eu chamo de relacionamento extraordinário? Relacionamento extraordinário é sinônimo de relacionamento saudável. E para mim, Wesley Augusto, relacionamento saudável, ele é baseado numa tríade, em 3 pilares. Primeiro, respeito. Segundo, confiança. Terceiro, comunicação, diálogo. Sem isso, o relacionamento não se torna um relacionamento saudável. Esse é o meu conceito de relacionamento extraordinário. Então, o quarto passo para que você não carregue o seu relacionamento nas costas em 2026 e nunca mais, observe os gestos, não as promessas que ele te faz. O quinto e último passo que eu prometi é você mudar a rota antes de cogitar o fim. Porque muitas de vocês entendem, quando eu falo para trabalhar o seu amor próprio, para se amar mais, para cuidar da sua autoestima, é sair do relacionamento. Não. Você não precisa terminar hoje. O que você precisa é mudar, modificar, transformar. E essa transformação no relacionamento começa com a sua transformação. O que não dá, o que você não pode mais admitir, o que eu não admito é que você continue se apagando para continuar nessa relação. Você precisa reacender, resgatar o seu brilho. E o seu parceiro vai respeitar. A relação vai se transformar a partir da sua transformação.
Se isso não acontecer, você está num relacionamento que não é legal. E a melhor coisa é você ir embora. Pequenas mudanças suas podem refletir no relacionamento de uma forma positiva. A sua relação pode mudar a partir da sua mudança. Por que eu estou falando que pode e não que vai? A mudança, independente da consequência dela na relação, vai ser positiva para você. Mas por que pode mudar? Porque às vezes você está casada se relacionando com um alecrim dourado. E aí ele não vai mudar, ele não vai aceitar, ele vai continuar do mesmo jeito. E aí quem tem que se mudar é você. Entenda, a mudança começa por você. Ai, Wesley, mas eu tô cansada, é tudo nas minhas costas, a responsabilidade é sempre minha. Ia falar um palavrão, segurei. Porra! Também é palavrão, saiu. A vida é sua. A responsável pela sua vida é sua. Eu tenho como valor fundamental, profissional e pessoal, a autorresponsabilidade. O que é? Colocar a sua vida na sua mão. E se ela está na sua mão, a responsável pela mudança, sim, é você. É uma responsabilidade, mas também é uma liberdade. Porque depende de você. Vou aqui retomar os 5 passos, tá? Para que você não repita, para que você não carregue o relacionamento nas suas costas esse ano de 2026 que está começando agora. Passo 1, interrompa o piloto automático da autoanulação. Passo 2, estabeleça seus contornos. O que é isso? Estabeleça seus contornos, estabeleça suas regras, estabeleça seus limites. Passo 3, pare de ficar se justificando, principal, especialmente se ele não quer ouvir. As suas emoções, os seus sentimentos são seus. Eles estão aí por um motivo, você não precisa justificar nada. Passo 4, pare de ficar acreditando no que ele fala. Observe os gestos, as atitudes, os comportamentos. Aí sim você vai entender a verdadeira intenção dele. Passo 5, mude a rota antes de cogitar o fim. Ou seja, transforme-se, cuide-se. E se essas mudanças não refletirem no relacionamento, aí sim você cogita o fim e se prepara para sair. Anotou? Pois bem, eu sei que dói perceber que você se doou demais, se deu demais e recebeu de menos. Mas isso não define quem você é. Define apenas o quanto que você está pronta para mudar a rota. Me conta, esses 5 passos que eu trouxe aqui hoje, estar comigo aqui na live hoje, já trouxe clareza ou não? Você que está assistindo gravado, coloca aqui nos comentários. Se nesse espaço onde eu não consigo aprofundar os conceitos, a experiência, você já teve clareza, imagina o que acontece quando a gente se aprofunda nisso, que é a minha proposta para a imersão Liberte-se do Apagamento Emocional. É esse convite que eu quero te fazer, para que você dê o próximo passo. Aqui, nesse espaço, eu não consigo aprofundar. É lá que eu vou te ajudar profundamente a olhar para o seu problema. O que é a imersão? Por que se chama imersão? Porque é uma experiência terapêutica. Você vai mergulhar dentro de você. Por isso é a imersão. E já ajudou um monte de mulher a resgatar os seus brilhos, o seu brilho, os seus contornos. Deu uma direção. Você vai sair dessa imersão com uma nova direção. Para ser feliz. Para reacender o seu brilho. Porque você nunca deveria ter sido apagada. E volto a dizer, não é sobre terminar. É sobre não terminar com você. E se hoje você decidiu, enfim, deixar de carregar o seu relacionamento nas costas, essa é a sua chance. Bora? Como é que faz? O link está lá na minha bio. Ou me chama no direct, eu te envio o link. Vou te colocar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai liberar o link para inscrição essa semana ainda. Fez sentido para vocês? O que vocês acharam do meu cenário novo? Estamos de cenário novo em 2026. Patrocínio da Essenciale. Sigam
tá? Todos esses objetos, mesmo aqui que você já conhece, que é velho de casa, né? Todos esses objetos são da Essenciale. Vou colocar até o arroba dela aqui. Estou digitando aqui para eu... Ó, patrocínio de... Oh, meu Deus. Essenciale. Loja. Olha só, tem um monte de objeto legal. Olha esses daqui, olha essa bola, eu amei essa bola. Eu pedi essa ampulheta que tem tudo a ver com o meu trabalho aqui, né? Sigam aqui a Essenciale, tá? Ela o nosso patrocínio aqui de 2026, tem coisas lindas, tá? Quero saber, primeiro, o que vocês acharam da live. Segundo, o que vocês acharam do novo cenário. Terceiro, sexta-feira que vem temos live de novo. Sextou com Wesley Augusto, não falha. Quero vocês comigo, só não preparei o tema da próxima sessão. Quase uma sessão, né? Da nossa próxima live. Toda sexta-feira, sempre às 12h12, é o nosso horário. Os meus eventos sempre acontecem às 12h12. Né? Eu gosto. Ou 12h12, ou 19h19, ou 20h20. Eu sempre pego esses números iguaizinhos, tá? Acho que é cabalístico. Toda sexta-feira, às 12h12, estou aqui, tá? A live vai ficar gravada sim, mas, porém, não aqui no Instagram. Ela vai ficar gravada lá no YouTube. Então, se você chegou agora, pegou no meio, daqui a pouquinho, até o final do dia, eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube. Wesley, qual que é o seu canal no YouTube? Wesley Augusto. Só procurar lá. Wesley desse jeitinho que é meu nome aí, tá? Só procurar lá que você vai encontrar. Beijo para todo mundo. No que depender de mim, o seu 2026 vai ser diferente. Só que estamos numa relação, né? Não depende só de mim. Você precisa fazer a sua parte. Até sexta-feira que vem.